Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos, Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é o mandamento do sábado, que é o sétimo espírito, e Jesus Cristo é a palavra de Deus, que são os outros 9 mandamentos. Lembrando, os 7 espíritos de Deus é Deus, os 7 espíritos de Deus é Deus, e os outros 9 mandamentos é o ensinamento dele para nós. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Jesus Cristo, que ele é o sétimo espírito de Deus. Amar o teu próximo é obedecer os outros 9 mandamentos. A única forma que você prova que você é um cristão e que você ama é obedecendo aos 10 mandamentos, que são os 7 espíritos de Deus, que é Jesus, e os outros 9 mandamentos, que é o amor ao próximo. Entendeu? É a única forma. E eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Lembrando, João 10, lembra, Jesus ele é os 10 mandamentos. Quando você lê João 10, você está lendo Jesus. Jesus ele é os 10 mandamentos, falando para você, ó. E a epígrafe do João 10, a epígrafe do texto diz assim, o bom pastor. Então Jesus ele é o bom pastor, por quê? Porque ele é os 10 mandamentos. Por isso que o bom pastor é no Evangelho de João, capítulo 10. O 10 significa Jesus, falando para você. Aqui está dizendo que o bom pastor é os 10 mandamentos. Então, João 10, versículo 9, Jesus diz assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Entendeu? Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus e os outros 9 mandamentos é a doutrina dele. Então, quando você lê João 10, versículo 9, o número 9, o que é? O número 9 é a serpente. E a serpente significa prudência. Por isso que Jesus diz ser prudente como a serpente e simples como uma pomba. Ser prudente como uma serpente significa você obedecer os 9 mandamentos. Porque os 9 mandamentos é a prudência. Por isso que o número 9 é a serpente, que significa os 9 mandamentos, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Prudência. Entendeu? E Deus, eles são 7 espíritos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 7 espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e também os outros 9 mandamentos, que é a doutrina dos 7 espíritos. E como que você sabe que Jesus ele é o sétimo espírito? Porque na Bíblia está dizendo, quando você vai no Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz. Lembrando, versículo 5, o número 5 simboliza o cachorro. O número 5 simboliza o cachorro, a fidelidade. Entendeu? Por isso que é no Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, ó. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus é o mandamento do sábado. E os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos para você. Entendeu? Então, guardar o sábado significa amar Jesus de todo o coração e obedecer os outros 9 mandamentos. Porque os outros 9 mandamentos é a doutrina para você amar o teu próximo. Entendeu? Por isso que Jesus fala que o maior mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. E a única forma de você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo é obedecendo os 10 mandamentos. Não existe outra forma. Qualquer pessoa que fala ao contrário disso é o diabo, irmão, falso profeta. Vigiai e orai. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra de Deus. Entendeu? E outro, você não dê atenção para ninguém, a não ser para a palavra de Deus. O que eu estou falando para você é só o que está escrito na Bíblia. Qualquer pessoa que falar contra é maldito.